Podcast número 8. Bem-vindo. Gostou? Comecei diferente hoje. Eu sou o Daniel Toné, essa é a Carol da Arcanchi. Você está na Kombi do Yoga, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Então vamos lá. Podcast 8. O tema é cobrar ou não cobrar pelas aulas de yoga? Isso quer dizer que o podcast é voltado só para professores de yoga? Não, para alunos, para todo mundo. Inclusive, todos estão convidados a deixar as suas opiniões, Com né? certeza. A entrar nessa conversa. Roubaram meu microfone. Maria roubou meu microfone. Tá vivo. Deve ter feito um barulhão aí agora, né? Desculpem por isso. Maria é a nossa super cadela vira-lata que sempre vem participar do podcast. Filha. Maria tem uma opinião sobre as aulas de yoga devem ser cobradas Cobrar ou não cobrar, Maria? ou não? O que você acha? Ela gostou do assunto. Vamos lá. Cobrar aulas de yoga é transformar algo espiritualista em capitalista? O que você acha, Daniel Toné? Olha, eu já ouvi essa argumentação. Não concordo. Respeito, mas não concordo. Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum problema cobrar por aulas de yoga. É uma coisa que deve vir de dentro para fora, é uma coisa que deve ser feita de coração, com certeza. Mas nós vivemos em uma sociedade capitalista que utiliza a energia do dinheiro como forma de troca. Então, se em algum tempo, em alguma época, professores de yoga não precisavam cobrar para dar as suas aulas, porque eram devidamente reconhecidos e respeitados e cuidados pela sociedade, tudo bem, se não tem necessidade, você não vai cobrar. Mas hoje a nossa sociedade funciona diferente, então eu acho que hoje é a forma natural. Você ministra as aulas de yoga, cobra pelas suas aulas, para poder fazer um supermercado, para poder ter onde morar, para você viver com um mínimo de conforto. Sim, eu acho que a partir do momento que ser professor de yoga é o seu emprego, é o seu trabalho, você tem que mensurar muito bem, estudar muito bem as suas características, as suas questões, né, pessoais, e aí decidir, né, se você pode ou não cobrar, né, no caso, ou deixar de cobrar. Porque cada realidade é única, né? Hoje em dia, os trabalhos voluntários são muito bem-vindos, né? Os trabalhos sem fins lucrativos são muito bem-vindos, são super queridos, são super aceitos, né, pela sociedade, até incentivados, mas a pessoa precisa ter um mínimo de subsistência para conseguir manter isso. Então, assim, não estou nem falando de ganhar muito ou ganhar pouco, mas a pessoa tem que existir. Então, alguém para dar uma aula de yoga, ela tem que ter, vamos supor, comida para ela tem que beber água, ela tem que dormir, tem que ter um mínimo de segurança, entende? Então, tem que investir nos seus cursos, nos seus exatamente. treinamentos. Sem contar toda essa parte do yoga, que é uma coisa que você vai dificilmente conseguir sem retorno financeiro, né? Sem custo financeiro. Então, acho que cada um tem que estudar o seu caso, né? E na pergunta que você fez, se isso quebra o aspecto espiritualista em uma prática de yoga, primeiro que nem todo mundo encara o yoga como uma prática espiritual. Verdade. Já seria o primeiro ponto, assim, para falar a respeito. E segundo que as pessoas não contribuem financeiramente com templos e igrejas e mesquitas. Desde sempre, né? Tipo, desde os primórdios da humanidade, o governo mesmo, digamos, financia a igreja. Então, assim, tem que ter alguma coisa. Existe essa energia do dinheiro, né? Que é necessária para as pessoas sobreviverem. Então, o dinheiro não tem nada de anti-espiritual. Não, de forma alguma. Acho que depende aí de como as pessoas lidam com o dinheiro. Eu acho que é isso. A gente que acaba trazendo essa palavra
uma coisa pejorativa, né? Mas não tem nada de pejorativo. Ah, você está trocando, vamos supor. Ah, eu tenho uma galinha, você tem um saco de feijão, sei lá. Eu troco uma galinha por um saco de feijão. Seria um dinheiro, tá? Então, assim, é uma forma de você mensurar. Então, assim, eu entendo, eu também não gosto muito dessa nossa dependência pela moeda, sabe? Tudo ter que ter muito dinheiro, tudo é realmente irritante essa parte, mas é necessária, né? E acho que o que o que seria um problema seria alguém ensinar yoga para ganhar dinheiro. Como assim? Eu respeito, eu concordo e eu sei que pessoas vivem para ganhar dinheiro. Tá. Mas no meu entendimento, o dinheiro é a consequência do trabalho do professor de yoga, não é o objetivo. O objetivo do professor de yoga não é ganhar dinheiro. O objetivo do professor de yoga é compartilhar o yoga, é difundir a filosofia, é ensinar. E aí ele cobra para poder viabilizar esse trabalho e, como você mencionou, para subsistir. Eu acho até que, por exemplo, se você quer ganhar dinheiro, se o seu plano de vida é ganhar dinheiro, professor de yoga não é sua melhor escolha. Definitivamente, ser professor, gente, já começa pela primeira palavra. Ser professor não é a melhor escolha. Existem outras escolhas, mas não que você não possa ganhar dinheiro, entende? Eu E só acho que há muitos professores que ganham muito estão dinheiro. ganhando bastante dinheiro, e assim, super certo, não tenho nada contra eles de forma alguma, mas eu acho que, a princípio, você pensar assim, qual profissão que eu vou ganhar muito dinheiro? Nossa, vou ser professor de yoga? Não faz muito sentido. Concordo com você. Então, vimos essa parte. Tudo bem cobrar pelas aulas de yoga, mesmo que você ensine por ideal, receber financeiramente por essas aulas não vai comprometer o seu ideal de vida, não vai comprometer a sua ética, não vai comprometer o seu eu espiritual. Com certeza. E sempre tem aquela opção, né, cara, de trabalhar, e está cada vez mais comum, de trabalhar com contribuições voluntárias, que eu acho super legal. Sim, contribuição voluntária é mais ou menos assim, você não cobra um valor, você não estipula, muita gente estipula, né, mas assim, você deixa uma margem de plano, e aí cada um contribui como pode, entende? Então Ou vai como muito, quer. ou como quer, claro. Então vai muito do feeling de cada um, né, é mais ou menos assim. Então é uma possibilidade que está aí muito bonita, também para a gente poder, digamos, financiar, né, assim, essa possibilidade Eu acho que é uma excelente alternativa para quem se sente desconfortável em em cobrar cobrar um valor um X. valor fixo, né? É uma excelente opção. Conheço muita gente e E dá certo. já conheci experiências que não tiveram sucesso e já conheci experiências que tiveram sim sucesso. Assim, tem sempre aquelas pessoas também que, a contribuição é voluntária. Ah, então beleza, então não preciso pagar. E aí não paga. E, gente, isso se chama ser gente. Cada pessoa é única. Então você não vai ter um grupo de pessoas que pense igual. E olha, algumas pessoas podem dizer que eu sou vivo num mundo paralelo, num cenário utópico, mas eu acho que se o professor dá aula de coração com a firme intenção de fazer o bem, de levar o yoga para todos, o universo vai conspirar a favor desse instrutor e vai prover. Sim. Isso não quer dizer que todos os alunos vão pagar, gente. Isso é bem claro, assim, entendeu? É assim, quando o Dani fala, o universo vai conspirar a seu favor. Super legal. Mas isso não quer dizer que vai funcionar exatamente do seu plano. Isso vai funcionar, entendeu? É meio que jogar para o universo. E é curioso as pessoas que me conhecem me ouvirem falar isso. Porque eu sou uma das pessoas mais práticas, mais pé no chão que eu conheço. E ainda assim eu acredito que
há uma força universal, uma lei universal que sim recompensa aqueles justos que trabalham com um bom coração. Boa. Vou para uma segunda pergunta também, que é muito feita nesse assunto. Ensinar yoga não deveria ser karma yoga e, portanto, ser feita de forma gratuita? Super entendo essa pergunta. Karma Yoga é aquele serviço abnegado que você faz, Sem interesse. sem esperar pelo resultado. Incondicional. Exatamente. Então, algumas pessoas dizem sim que o yoga deve ser recebido de forma gratuita e deve ser transmitido de forma gratuita. Até porque o yoga não é possível avaliar, não é possível precificar. Quanto vale uma aula de yoga? É impossível. Quanto vale o yoga? Isso é imensurável. É. Então, existe sim essa vertente que diz que não deveria ser cobrado. E eu também respeito, super respeito, tanto que na Kombi do Yoga nós não cobramos pelas aulas de yoga. Nem pelas aulas teóricas, nem pelas aulas práticas. E nem vamos cobrar. E nem vamos cobrar. Mas eu acho que isso é uma decisão de cada um. Pessoal. Eu acho, Intransferível, tá? eu acho que você sente isso, você sente que é impossível colocar um valor pelas aulas de yoga e que não é correto cobrar pelas aulas de yoga, ministre aulas de yoga gratuitas. Mas, no meu entendimento, isso não dá o direito de você reclamar, recriminar ou condenar quem cobra pelas suas aulas. Porque, como nós acabamos de conversar, na minha visão é super justo cobrar para elas aulas quem quiser. Essa questão da tolerância é muito importante, porque primeiro que julgar, a partir do momento que você está julgando, você já está se sentindo superior a alguém, né? Então, assim, a partir do momento que você está nessa posição de superioridade, para mim você já está errado, né? Então, eu acho que não existe essa história de superior e inferior, né? Todo mundo está na mesma. O detalhe é que as pessoas são diferentes, né? O mundo nos faz assim. Tem uma frase que eu li, até coloquei no Instagram da Kombi, que chama, que óbvio que eu vou errar, gente, mas era mais ou menos assim: voluntários não são pagos não porque não tem valor, e sim porque porque não tem preço. E algo assim porque não teria nenhum valor que pague o trabalho voluntário. pague o trabalho voluntário, entendeu? Era mais ou menos assim. É exatamente isso, porque não tem como ser precificado. É algo que. Então, não é porque não tem um valor. Não, ele tem muito valor, ele não consegue nem precificar. E isso é bem legal de você perceber que os trabalhos voluntários, né, as ONGs, de modo geral, são, claro, você tem que pesquisar para ver se realmente elas funcionam, né? Mas normalmente são coisas lindas, assim, e que trazem muito bem, né? Tanto para a sociedade quanto para a própria pessoa que está doando, porque sim, as pessoas não acreditam, mas quem doa, cara, recebe muito mais do que quem recebe a doação. É muito engraçado. Então, é uma energia muito forte que não estava sendo convertida em dinheiro especificamente, mas, cara, é convertida em muitas outras energias que são, assim, sensacionais, né? Agora, uma coisa que tem que ser levada em consideração. Quem afirma que ensinar yoga é karma yoga e deve ser um trabalho oferecido de forma gratuita, tem que lembrar que na Índia, os gurus, os brahmanes, que são os sacerdotes, os monges, os professores, os gurus, eles são absolutamente respeitados pela comunidade. Então, mesmo que um guru não cobre pelas suas aulas, ele vai ter todas as suas necessidades atendidas pela sociedade à volta dele. Que seja com alimentos, que seja com casa, entendeu? É outro nível, não é o que a gente está acostumado aqui no Ocidente, não. Eles têm um respeito, assim,
admiração mesmo de colocar num pedestal e tratar tudo bem. Então, de repente, não tem o dinheiro que você está acostumado, moeda, mas ele já está todo pronto para viver naquele ambiente, né? E muitos recebem, sim, dinheiro. Dinheiro. Não é assim, O dinheiro é púdia. não né? é assim, eu cobro tantas rúpias para você me dar as suas aulas. Não, mas ele dá as aulas e os alunos oferecem dinheiro, entre outras coisas, para os professores. Sim. Então, mas aqui no Ocidente não existe essa cultura. Não. Não estou dizendo que é pior ou melhor a cultura, estou dizendo que não existe, é Com diferente. relação ao professor, é um pouquinho pior, tá? O pessoal aqui não gosta muito de professor, não. O reconhecimento é diferente. É. Então, se um professor quiser ministrar aulas de yoga gratuitas, ele precisa ter uma outra fonte de sustento. Exatamente. Seja dinheiro da família, seja uma outra profissão, ou seja, como no nosso caso, que oferecemos parte das aulas de forma gratuita e outra parte de forma remunerada. Exatamente. Eu mesma, Carla, eu sou uma pessoa só, né? Obviamente, né? Mas Há controvérsias. há controvérsias. Mas eu ofereço aulas gratuitas, eu dou bolsas, eu ofereço aulas por R$ 100 por mês e eu ofereço aulas por R$ 2.000 por mês. Então, e o que muda nisso tudo? Cara, muda, obviamente, muita coisa, né? O contexto, as pessoas, Se é em grupo ou se é se é em privado. grupo, se é individual, se eu vou até a casa, etc e tal, mas independente, a aula é a mesma, a professora é a mesma. O que eu quero dizer com isso tudo é que, eu dou aulas gratuitas na Kombi do Yoga, mas até para eu poder dar aulas gratuitas na Kombi do Yoga, eu preciso ter o meu, digamos, como fala, ganha-pão? O ganha-pão. Entende? Eu tenho filho, eu tenho casa, tenho vários filhos, pets, né, etc e tal. Tenho várias coisas, então assim, eu tenho sim a minha fonte de renda. Mas eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que passou pela cabeça de muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo. Confesse. Fala. A qualidade das aulas gratuitas é a mesma das aulas que você cobra? Confesso, é a mesma. É a mesma, o cuidado, a preparação, a minha dedicação, o meu tempo, sabe, a minha responsabilidade é exatamente a mesma. Então, eu até brinco assim, se não for para ter a mesma qualidade, não faça. Não faça, porque aí você não vai receber essa energia em troca. E é assim, você tem que fazer incondicionalmente, sabe? Sem esperar elogio, sem esperar seguidor, sem esperar... Claro que, não sou tão evoluída assim, gente. Então, adoro um elogio, adoro um beijinho, etc e tal, adoro um carinho. Mas... Adora quando as pessoas se inscrevem no canal do YouTube. Com certeza. Isso é um tipo de reconhecimento. Então, adoro. Gostaria de não precisar de nada, né? Gostaria de, assim, não tô nem aí para quantas pessoas estão seguindo no Instagram. Mas, assim, eu não sou, né, tão grande assim. Não, estamos no caminho, estamos trabalhando para chegar um dia lá. Sou só humana. Então, mas o objetivo é esse, sabe? Realmente eu faço muita questão de trabalhar com projetos sociais, trabalhos voluntários, trabalhar com bolsas, porque eu acho que tem muita gente no mundo muito especial precisando. E às vezes o precisar não é nem financeiro. Bem falado. Bem falado. E aí, já trocando a ordem das nossas questões. Quem cobra tá elitizando o yoga? É pesada essa, hein? Não, eu também acho que não. Na minha opinião, se nós temos liberdade para não cobrar pelas aulas de yoga, nós temos liberdade para cobrar pelas aulas de yoga e vou além, para cobrar quanto quiser. Você pode cobrar um valor bem popular e ok, justo, legal, você vai chegar em muita gente. E você pode cobrar um valor que para muitos
parece ser exorbitante. Mas aí, tem como uma aula de yoga ser cara? Quem é que vai colocar o preço? Quem é que vai dizer se é caro ou barato? Exatamente. E se um instrutor cobra muito pela sua aula, quer dizer que tem alunos que pagam por esse Tem valor. mercado, né? E que talvez estejam inseridos em um ambiente socioeconômico que essas pessoas só praticam yoga se tiverem uma série de Privilégios, de detalhes. privilégios e detalhes numa estrutura muito bem montada, numa escola que seja muito chique, muito bem ambientada. E veja bem, eu não estou condenando, eu estou dizendo que é excelente que existam professores que cobrem muito pelas suas aulas, porque esses professores conseguem oferecer uma estrutura para esses alunos, porque se não fosse por isso, esses alunos não teriam acesso ao yoga. E quem tem muito dinheiro tem menos direito de praticar yoga do que quem tem pouco dinheiro? Pois é, seria injusto, né? A gente às vezes fica pensando muito assim, mas o yoga hoje em dia, vamos falar de cursos ou escolas, né? Tem escolas e cursos a partir de, sei lá, R$ 30 até Ou R$ 0. R$ 0 até, sei lá, R$ 800. Curso de formação, acho que deve ir de R$ 500 até uns R$ 10.000. E assim, é essa diferença mesmo. Eu acho que você atinge classes sociais diferentes. Então, a classe alta, classe A mais, né? A, né? Tem uma que é AAA, não é? Isso é pilha, não é classe econômica. É verdade. Mas também tem, sabe? Eles têm alguma diferença. E aí, por exemplo, o professor, para atender esse nível de aluno, precisa ter um nível de água, um nível de mat, de tapetinho, de limpeza, Mas isso não é frescura? Então, o que é frescura? O que significa frescura? Não, às vezes é só o que a pessoa está acostumada. Né? É mais ou menos esse detalhe, assim. Agora, uma pergunta importante. Uma aula mais cara é melhor do que uma aula mais barata ou do que uma aula gratuita? Um professor que cobra mais caro quer dizer que é o melhor professor do que aquele que não cobra nada ou que cobra muito pouco? Olha, para mim, não. Não quer dizer isso. Acho que muita gente, sim, vai dizer que sim. Muita gente vai atrás de valores, inclusive vai te rotular, vai te classificar, sim, porque você é classificado, é um serviço. Avaliado, né? Avaliado através dos valores que você coloca. Mas, para mim, eu me acho muito simples, gente. Então, eu sempre gostei muito mais de coisas pequenas, menores, lugares menos rebuscados, até porque eu me sinto mal em lugares muito cheios de, sabe? Eu fico sem graça, eu fico com vergonha, então eu prefiro coisas, sei lá, sem ar-condicionado, sabe? É uma coisa mais... Vou dar um exemplo simples assim. Todo restaurante caro tem comida mais gostosa do que o restaurantezinho da dona Sueli e do seu José, que fazem a comidinha caseira todos os dias na esquina de casa? Tem gente que vai preferir só a comida cara. Mas eu conheço muita gente que vai dar muito mais valor para a comidinha caseira, baratinha. Então eu acho que preço É gosto, né? é o valor da aula que o instrutor cobra. Para mim não diz nada sobre a qualidade ou não do instrutor. Concordo. Bom, para mim, né? Mas também eu não posso questionar quem acha. Eu só falaria assim, experimente e veja se você se sente bem, se sente confortável. Se isso te faz bem, cara, lindo, é para você. Se não, procura outro. É mais ou menos assim, sabe? É importante que a gente tenha essa facilidade de mercado, mercado mesmo, né? Até porque professor é muito, pelo menos para mim, tá, gente? Eu sou professora primeiro porque eu gosto muito de ser aluna.
Então, você precisa ter uma ligação com o seu professor, você precisa ter uma empatia, você precisa gostar. Então, eu e Daniel somos professores e somos muito diferentes um do outro. Tem gente que prefere 1000 vezes o jeito do Daniel e tem gente que prefere 1000 vezes o meu jeito. E é normal, sabe? Então, eu acho que para ser seu professor, para você escolher para ser seu professor, você tem que ter alguma ligação, alguma... Qual a palavra? Tá faltando a palavra. Conexão, identificação. Identificação. Acho que é mais ou menos isso. Acho que é necessário a gente ter. Agora, você dá aulas gratuitas e aulas não gratuitas. Sim. Você tem a sensação de que os alunos que fazem as aulas gratuitas valorizam menos? Dão menos valor às suas aulas? Então, às vezes, não vou mentir não. Mas, de novo, eu vou para aquela lei kármica lá, lei do karma, ação e reação. Eu não faço esperando o que ele vai me dar, o que ele vai achar, o que ele vai valorizar. Eu simplesmente faço porque eu gosto, por fazer, sabe? Então, sim, eu acho que muitas vezes, muitas pessoas não valorizam os trabalhos gratuitos. Tá, e você não acha que muitas vezes as pessoas não valorizam nem os trabalhos não gratuitos? Sim, acho. Eu, durante muito tempo, tive uma escola de yoga em Goiânia. Uhum. E, olha, não dá para contar nos dedos. Nossa, eu precisaria de várias mãos para contar alunos que pagavam e não iam. Paga o ano inteiro e não vai, ou algo assim, né? Ou seja, a pessoa não está valorizando. No que isso é diferente de você dizer que só porque não paga, não valoriza? Eu acho que concordo com você. Pode existir casos de pessoas que não valorizam porque não estão pagando. Isso. Mas também existem casos de pessoas que Não valorizam e estão pagando. mesmo pagando. Então sempre haverá pessoas que não valorizam o seu trabalho do jeito que você acha que deveria ser valorizado. E aí, será que o problema não é você que está esperando, né? Trabalhando com uma expectativa de obter o reconhecimento? Isso aí vai contra o Karma Yoga que Krishna ensinou para Arjuna na Bhagavad Gita. Isso aí você está crescendo o seu ego, né? Você está trabalhando, você está inflando o seu ego, esperando que as pessoas realmente gostem de você e etc. E é normal, tá? O que a gente quer dizer aqui é normal. O detalhe é você estar ligado, sabe? Para prestar atenção e falar, tô esperando. E assim, expectativa, com todo respeito, é uma merda. Ô louco, pode falar isso no podcast? Para minha voz isso nem é palavrão. Expectativa, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Expectativas geram frustrações, gente. Então, assim, tente ir sem expectativa. Se você conseguir cortar essa palavra da sua vida, assim como outras, vai tudo ficar mais fácil, porque... E aí eu tenho certeza que você será positivamente surpreendido pelo valor gigantesco que muitos alunos que não pagam dão para suas aulas. Eu já tive uma enorme satisfação, um enorme orgulho de ensinar yoga para pessoas incríveis que não me pagavam um centavo em dinheiro, que retribuíam de várias outras formas. E a forma que eu mais gosto que essas pessoas retribuam é compartilhando para outras pessoas o yoga que elas aprenderam. Isso para mim é o maior pagamento que eu poderia receber. Então, eu acho que sim, é possível valorizar as aulas de yoga sem pagar por elas. Boa. Agora vamos para outra forma de pensar sobre esse assunto. Tem várias formas, tem muita anotação nesse caderninho. Tem muita anotação, hoje está cheio. Oferecer o yoga de graça roubaria o sustento de quem depende do yoga para sobreviver? Esse tema é importante, até porque muita gente vem com esse outro lado. A gente já foi por vários lados, né? Mas esse outro lado, muitas pessoas vêm com essa informação. Que seria uma forma de infringir a asteia, que é um princípio ético de não roubar.
infringir as teias, seja, né, no campo. Então, assim, se eu tô... A Kombi, vamos falar da Kombi, que é mais fácil, que a Kombi é gratuita. A Kombi roubou alunos da Carla, né? Mas assim, sem ser a Carla, fala de uma outra pessoa, da Clara. Olha, a Kombi do Yoga tem uma proposta, além de ser gratuita, uma proposta de ser muito tolerante. O nosso yoga é tolerante, a nossa forma de pensar é tolerante. Somos parecidos um pouquinho. Isso quer dizer que eu respeito quem pense assim, respeito de verdade. Por outro lado, a Kombi do Yoga tem uma outra característica. A Kombi do Yoga não fica em cima do muro. Nós respeitamos, nós aceitamos, nós estamos abertos a ouvir e conversar sobre outros pontos de vista. Mas isso não quer dizer que eu deva me abster de dar o meu ponto de vista. E, na minha visão, não caberia chamar isso de roubo. Mesmo que seja esse roubo sutil, né? Sim. Mesmo que seja essa forma... Competitiva, pode virar talvez essa palavra, né? Acho que virar como se fosse assim, tem uma escola de yoga na rua 2. Aí você abrir uma escola de yoga na rua 3, entendeu? Seria uma forma de você Competir, competir. concorrer. Concorrer, essa palavra que eu queria. Concorrer. E aí essa concorrência estaria roubando alunos da outra escola. Uhum. Em primeiro lugar, eu acho que o mercado de yoga está anos-luz de chegar a uma saturação. O que eu quero dizer? O mundo tem bilhões e bilhões e bilhões de pessoas e uma pequeníssima parte desse mundo pratica yoga, tem acesso ao yoga. Ou seja, mesmo que eu esteja na mesma rua, mesmo que eu esteja numa casa do lado, isso não quer dizer que não tem aluno suficiente para mim e aluno suficiente para você. Porque nós somos pessoas diferentes. As escolas serão diferentes. As aulas serão diferentes. Eu vou chegar em algumas pessoas e você vai chegar em outras pessoas. E aí, muito lindo seria se eu recebesse alunos e eu percebesse, olha, eu acho que você se identifica mais com a escola do vizinho e vice-versa. Né? Não tem por que concorrer, competir. Ah, isso quer dizer que não existe concorrência no mundo do yoga? Existe. Claro que existe, gente. São só pessoas. Eu estou falando de um mundo ideal. Mas por que é que as escolas podem concorrer? Cobrando preços mais altos ou mais baixos? Ou oferecendo benefícios maiores Diversos. ou menores? Ou oferecendo estruturas diversas de uma escola para outra? Ou oferecendo... tipo, presentinhos, né? Como se fosse... Sabe, cada um tem as suas formas de atrair o seu público. O que eu acho que conta muito aí, cara, é a intenção. Eu acho que... Vou citar de novo a Bhagavad Gita, onde Krishna diz que... Você não citou ainda. Eu citei agora há pouquinho. A Bhagavad Gita, quando eu falei sobre... Não sei. Não lembro. Mas Krishna cita que é preciso seguir com o reto agir, com o reto pensar, e a partir do reto pensar, o reto agir. Ou seja, você tem a intenção de agir conforme o seu Dharma, conforme a lei universal, a retidão, o princípio, a justiça, e você age de forma coerente. Então, vamos supor que eu ofereça aulas gratuitas porque eu quero acabar com a concorrência para quando todas as escolas de yoga falirem, aí eu começo a cobrar pelas minhas aulas e aí eu vou ficar rico dando aula de yoga. Aí eu acho que infringiria o princípio de Asteya, porque aí você está usando um artifício para acabar com as outras escolas e tomar os alunos dela. Agora, se a sua intenção é oferecer de coração
o yoga para aquelas pessoas que não podem pagar, ou para aquelas pessoas que até poderiam pagar, mas que por não conhecerem o yoga ou por ainda não tiverem tido contato com o yoga, Não pagariam. não valorizam o suficiente a ponto de investir, puxa, para mim isso é lindo. Imagina, eu ofereço as aulas de yoga de forma gratuita e consigo chegar em um universo de pessoas que não fariam aulas de yoga pagas. Ah, mas se eu tenho uma escola na esquina e você começa a oferecer aulas de yoga gratuitas, os meus alunos vão migrar para a sua escola. Não é o que eu vejo na prática. Não é o que eu vejo na prática. Alunos que podem pagar não migram para escolas gratuitas só para deixar de pagar. Se algum dia esses alunos não conseguirem mais pagar a mensalidade e essa escola que eles praticam, ou esse instrutor com o qual eles praticam, não oferecer uma alternativa para que essa pessoa continue praticando, aí sim, aí a opção é parar de praticar ou mudar de escola. Eu prefiro que a pessoa mude de escola e continue praticando, continue se dedicando ao yoga. Uhum. Se a pessoa tiver condições de continuar pagando, olha, eu não sei se alguém deixaria um instrutor com o qual é identificado, como você falou, cara, Uhum. para ir procurar um outro instrutor que a Começar pessoa, tudo do zero. para começar do zero, para deixar de pagar. Porque quem valoriza o seu instrutor, quem já conhece o yoga, vai saber dar muito valor para as aulas que pratica. Exatamente. Eu até faço essa relação também com terapia, com psicólogo, coisa assim. Cara, quando você tá em alguém que você gosta, você entrou em conexão, você tem até pânico de pensar em mudar de psicólogo, terapeuta. Porque, assim, você confia naquela pessoa, você gosta daquela pessoa, e sim, né, é uma conexão muito grande, pessoal, não tem como. Então, não é simplesmente porque você tem um valor, sei lá, X e o do lado tem um valor X, que você vai, mas eu dou uma balinha para você, se você se matricular, que você vai conseguir mais alunos do que o aluno do lado, entende? Que a escola do lado. Tem aluno para todo professor de yoga do mundo. Né, são muito diferentes, entende? Então, assim, e você vai perceber, mais cedo ou mais tarde, os seus alunos também vão perceber se estão conectados ainda com você ou se não estão. E acho que, assim, se não estão, é hora da roda girar. Porque o tempo todo, o mundo é assim, né? O mundo está sempre caminhando, andando, rodando, girando, né? Correndo o mundo. E eu acho que isso tem que estar na cabeça de todos os professores de yoga. O aluno não é seu também, né? Tem bem importante, né? Isso é verdade. Boa observação. Mas é assim, é melhor o aluno trocar de instrutor Ou parar. do que parar de praticar. Então, por exemplo, mudou de cidade. E aí? Se não for online, né? Assim, mas... E tem pessoas que não se adaptaram ao online, tem pessoas que se adaptaram completamente, né? E aí vai a história. Então, mas eu quis trazer muito essa pergunta, né? Porque, de alguma forma, a gente foi bastante criticado no início. A gente está no início também. Então, a gente é bastante criticado e a gente quer deixar claro que o objetivo nunca foi tirar aluno de nenhum lugar. E essas críticas são importantes, cara, para nós avaliarmos o tempo todo se o que nós estamos fazendo é correto ou não. Então, eu acho que é super importante essas críticas e estamos abertos para receber a opinião de quem está ouvindo ou assistindo. Sim, mas até o tema desse podcast foi escolhido a partir dessas críticas. Para abrir o peito, Exatamente, né? A partir dessas... A gente só esperou mais um tempinho, né, para não ser logo de início com isso, assim, mas era exatamente para explicar isso, sabe? Que a gente não tá aqui para roubar nada de ninguém, né? Até porque infringe as teia, que é um código básico do yoga, né? Do yogin. Então,
O yoga tá aqui, a Kombi tá aqui para levar o yoga para quem quiser. É mais ético uma pessoa oferecer aulas de yoga gratuitas ou é mais ético um professor combinar com as outras escolas para ter um valor mínimo, fazer uma espécie de cartel e... Essa palavra cartel já responde, né? Com todo respeito, né? Acho que não precisa... Então, assim, eu acho que a tolerância é fundamental e eu não lembro de receber críticas por ter oferecido aulas de yoga gratuitas na Kombi do Yoga, mas você deve ter recebido. Sim, bastante. Mas eu acho que as críticas são válidas e nos fazem refletir. Mas é sempre importante você ouvir de coração aberto os argumentos da outra pessoa, os argumentos de quem você critica. Então nós estamos prontos para ouvir argumentos em contrário também a partir de agora. A partir de desde que a gente nasceu. E como é que faz para enviar esses comentários, essas críticas para a gente? Então, você pode colocar no Instagram, você pode ir lá no Instagram da Kombi do Yoga, tá? E falar a respeito, colocar, mandar um direct ou num feed mesmo, como você preferir, tá? Ou esse podcast, se você estiver vendo pelo YouTube, você pode comentar, deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, né? Aí, e a gente gostaria muito de ouvir, né? Ouvir não, que a gente não vai conseguir, mas ler o seu comentário, a sua opinião. Perfeito, acho que isso é fundamental para qualquer tipo de discussão. Não vou dizer que eu vou concordar, tá? Mas ler eu vou. E responder também. Ficamos por aqui, esse assunto rendeu, hein? Rendeu, foi grandinho. E qual vai ser o podcast 9? Estamos escolhendo, gente, mas você pode dar sugestões, tá? Eu tenho uma lista grande de próximos temas, mas aí a gente vai escolhendo. Polêmicos assim também? Então, polêmicos, não polêmicos, lightzinhos, fofinhos. Então, o que você quiser dar de sugestão aqui para podcast, o que você gostaria que a gente falasse? Aí a gente vai anotando. Então, até o próximo.